Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E o vídeo de hoje, gente, é uma coisa assim que eu pensei faz pouco tempo, mas deveria, na verdade, ter sido a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a falar de caderno, né? A gente tem falado de caderno, o que que não fazer no caderno. Eu tenho falado também sobre o que não fazer no cabeçalho, porque a gente tem uma série aí, de enganos pedagógicos nesse quesito. Mas a gente ainda não falou para que serve o caderno de classe, né? Então, falar tudo isso sem poder explicar, né, ou sem ter explicado para que serve esse tal caderno de classe, fica um pouco sem sentido. Então, eu já trouxe o vídeo aqui para a gente poder entender um pouquinho para que serve o caderno, por que a gente pede caderno para o aluno, o que a gente tem que fazer nesse caderno, qual que é o objetivo dele, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque eu tenho feito pesquisa esses dias para entender para que as pessoas usam o caderno. Aliás, se você puder escrever nos comentários o que o caderno é para você, para que ele serve, vai ser muito útil aqui para a gente poder até fazer vídeos futuros. Porque sem saber o que você pensa do caderno, eu não consigo explicar para você o que você precisa pensar do caderno, né? Porque a gente só percebe que está com um problema quando a gente externaliza esse problema. Não estou falando que a sua fala vai ser um problema, mas pela fala eu posso ter ideias que possam sanar os problemas de outras pessoas, né? Então isso é bem legal. Vou começar aqui, eu já vou começar diretão, tá? Você pode aproveitar que é um assunto bem relevante e já se inscrever no canal, que como você pode perceber, eu só falo coisa relevante, né? Eu não gosto de ficar falando coisas superficiais, como muitos canais por aí, porque eu acho que uma pessoa que transforma as outras pessoas, que é o professor, ele tem que investir o tempo dele em informações que são relevantes, nada de superficialidade. Então, se inscreve no canal, curte aí o vídeo e compartilha nos grupos da sua escola ou das escolas que você conhece, porque é super importante esta informação. Tanto que ela está aqui em caráter público, né, no YouTube. Bom, o que você pode esperar do vídeo que eu vou fazer? Eu tenho trazido, às vezes, esse sobre o vídeo para você já saber se interessa ou não, porque professor não tem tempo a perder. A gente precisa investir o nosso tempo e não perder, né? Então, ver vídeo que não leva a lugar algum é uma coisa que a gente precisa ter como prioridade de riscar da nossa internet, da nossa notificação. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação atual do caderno nas escolas. Qual que é a importância de você utilizar o caderno como um profissional? Para que eu uso o caderno se eu estou numa era digital? E o caderno como playground de funções executivas, que é o meu tema favorito aí, dentre esses todos. Mas vejam que tem uma evolução de pensamento exatamente para você poder ter um processo profissional de compreensão do caderno, que é uma coisa que falta demais. Como as informações são rápidas, a gente tem um imediatismo que não pode fazer parte do professor, né? Então, aquilo de eu quero resolver na hora, não rola na educação, gente. Resolver na hora é preocupante e demonstra o quanto você não é um profissional completo, né? Porque tudo é processo na educação, mesmo porque a gente movimenta o cérebro fisicamente, a gente cria conexões físicas, são construções dentro do cérebro, então a gente precisa ser extremamente responsável pelo processo dessa construção. Se você tentar fazer uma coisa muito rápido, não vai acontecer, né? Por isso que a gente tem aí vários anos de uso do caderno do infantil ao médio, né? Para a pessoa se tornar autônoma na faculdade. Infantil, gente, não deixem para usar o caderno só no fundamental. O infantil tem também uma parcela de contribuição, embora seja um uso iniciante aí, que depois eu posso até comentar mais sobre isso se for interessante. Bom, situação atual do caderno nas escolas. Uma coisa que preocupa demais em relação ao uso dos cadernos nas escolas
é que todos os anos, sem exceção, em várias cidades, e olha, eu já morei do lado de uma escola, é verdade e preocupante, a gente tem esse tipo de notícia, olha. Alunos jogam cadernos nas ruas. Então, o que acontece? Vira notícia que acabou a aula, o caderno do aluno é jogado na rua, né? Então, tamanho é o ódio desse aluno pela escola, né? Por que ódio? Esse caderno que é jogado na rua, qual que é a minha leitura, né? Enquanto profissional aí de neuroeducação. O aluno que joga o caderno na rua, ele não tem a menor noção de qual é a utilidade desse caderno. Então, para que serve esse caderno? Para o aluno, se você perguntar para o seu filho, porque às vezes pais também assistem aí o nosso canal, né? Vários pais, por sinal, graças a Deus, porque assim a gente tem mais pais informados nas escolas, né? Por que que essa criança, gente, esse adolescente joga o caderno na rua? Porque ele passou por todo um processo de Fundamental 1, porque naturalmente quem joga esse caderno está no Fundamental 2 ou no médio. E quando chega no Fundamental 2 e no médio, ele ainda não entendeu que o caderno é um aliado dele na escola. E que a escola deve ser uma coisa motivadora. Então, ele acha que o caderno é uma coisa que a escola exige, que serve para copiar coisa da lousa, e que ele só tem porque a professora manda escrever ali. Então, não é uma coisa dele. Ele não consegue entender que aquilo é uma anotação que ele fez e que ele precisa para se desenvolver. E isso é extremamente preocupante, porque essa criança ela vai chegar numa faculdade e pode ser que ela vire um professor. E como que ele vai ver esse caderno? Como uma coisa que é uma obrigação da escola, porque toda a escola é obrigada a ter, desse jeito assim, né? Mais ou menos. E daí vão pedir na escola, ele vai xingar, daí ele vai falar: Nossa, mas de novo pediu o caderno, o que que eu vou fazer nessa porcaria? E daí ele fica pegando modelinho na internet para ficar copiando na lousa e o aluno se tornar uma cópia dele. Olha que preocupante, né? Continuando aqui esse pensamento, né? Olha só, o que que me leva a pensar essa situação, tá? Dentro aí de uma análise feita até dentro de um processamento teórico para poder chegar na prática. Toda escola vai pedir o caderno, mas nem sempre esse aluno vai usar o caderno até o final. E prova disso é que vocês vão perceber que conforme a criança cresce, o pai pergunta assim: mas seu professor usa o caderno? Porque para que que ele vai gastar dinheiro, gente, num caderno que não vai ser usado? Ou se não, na própria reunião de pais, que a criança tem um irmão mais velho, a mãe já pergunta: mas, professora, você vai usar o caderno? Porque se não for, eu não vou nem mandar. Quer dizer, a mãe já sabe que a escola não sabe usar. Olha que triste, né? Vocês estão percebendo a situação? É quase que uma psicanálise isso daqui, da educação aí. E daí aqui eu fiz até em formato de balança, vocês vão perceber que parece uma balança de equilíbrio, né? Se toda a escola pede o caderno do aluno, mas nem sempre usa, para que ter um caderno na escola se a gente não usa? Não tem serventia. E daí você pode falar assim: ah, mas na minha escola tem sistema de ensino, então a gente não usa caderno. Eu vou te falar muito sinceramente que se eu fosse atualmente colocar o Arthur numa escola e eles me mostrassem o sistema de ensino, eu ia querer perguntar do caderno. Mas vocês também usam caderno? Mas o caderno é usado com que frequência? Qual é o objetivo do caderno na escola de vocês? Porque ao longo dos anos, a gente percebeu aqui internamente, lógico que o Arthur teve cadernos de casa, né? Que foram. O Arthur é meu filho, né, gente? Ele está no 9º ano atualmente e ele teve cadernos que foram construídos comigo em casa. Mas se eu fosse depender da escola, ficou bastante nítido que o que ele fazia na escola era insuficiente para ele entender para que se usa um caderno, tá? Por quê? Teve ano que ele usou 4 páginas de caderno, teve ano que o caderno veio aquele lixo de página colada, sabe? Então a professora recortava lá a lição que tinha dado e colava no caderno, só para usar o caderno para o pai não reclamar.
Então, nitidamente, se percebe que esse professor ele não utiliza profissionalmente o caderno. E daí vai acompanhando meu pensamento, que você vai ficar mais preocupado ainda. Bom, sendo assim, toda escola pede, mas nem sempre usa, porque muitos professores vão utilizar esse caderno por obrigação. Já que o pai comprou, eu tenho que usar. E daí ele começa até a usar do jeito errado, porque o livro didático também vai prejudicar o uso. Como eu tenho que despender tempo com o livro didático, nem sempre eu tenho uma noção de gestão de tempo. E se eu não sei gerenciar o meu tempo, nem sempre eu vou conseguir encaixar o caderno com o livro didático. E isso porque muitas vezes o professor mesmo não sabe utilizar. E deveria haver esse questionamento dos pais: para que vocês vão usar o caderno? Com que frequência ele é utilizado? Porque dependendo do objetivo e da frequência, você já percebe que a escola não presta. Bem, sinceramente falando, a escola não atinge os objetivos com o seu filho. E daí fica aquele aluno pulando de escola, sabe? Porque daí você vai demorar para perceber que a escola não promete, não cumpre o que promete. E muitas vezes ela não cumpre porque falta essa peça-chave que é o caderno. O caderno deveria sim ser utilizado porque ele é uma ferramenta básica. Então, na sala de aula, primeira coisa que você associa à sala de aula é aluno, segunda coisa é caderno. Aluno sem caderno, a coisa não rola, sabe? Então, assim, você não consegue montar uma imagem. Tanto que se você procurar alunos na internet, você vai ver que a maioria das imagens tem um caderno na mão. E agora, às vezes, um notebook, né, ou alguma coisa digital, mas eu também vou falar sobre esse assunto. Se você não pede o caderno, é uma coisa suspeita. Então, uma escola que não pede o caderno, ela não consegue entender o papel dela na construção do aluno enquanto acadêmico, né? Enquanto uma pessoa que vai entender a função da escola. Então, é bastante suspeito quando a escola não pede. E, às vezes, a escola pede um caderno e não usa, porque vai que precisa. Vai anotar onde, né, gente? Não vai ficar com folha solta, que é pior ainda. Então, acaba pedindo um caderno, e daí, na falta de saber como que utiliza isso, o que que a escola faz? Cola, que é a pior hipótese possível, né? Porque caderno de pauta, se fosse feito para colagem, ele não teria a pauta, né? Vamos ser sinceros, que não sabe nem para que serve o caderno, né? Continuando aqui, por que será que acontece essa situação nas escolas? Então, por que que a gente tem todo esse problema aí que o sistema de ensino criou e que vem de uma questão aí até de formação enquanto aluno e enquanto profissional? E daí a gente entra no próximo tópico. A importância de usar o caderno enquanto um profissional. Então, se você é um profissional da educação, se você é um professor em sala de aula, não interessa se você dá aula para infantil, para médio, para fundamental e principalmente nas turmas de pedagogia ou licenciaturas, você precisa usar o caderno como se fosse um profissional. Porque você escolheu ser professor, professor dá aula para aluno, e aluno tem como ferramenta básica o caderno, né? Então, naturalmente, você precisa saber usar como um profissional. Ter usado o caderno como aluno, então, ter usado como aluno nesse caderno, não garante que você, profissional da educação, saiba utilizá-lo enquanto ferramenta pedagógica. Então, tudo que você aprendeu na escola é inútil quando você se torna um professor, ou vai ser útil se foi usado da forma correta. E daí eu até coloquei a foto daqueles cadernos jogados na rua, porque uma grande preocupação também é que esse professor que está dando aula para o seu filho, ou que é seu colega de trabalho e está na sala do lado, pode ter sido um desses alunos que jogava caderno no chão. Se ele jogava caderno no chão, qual é o valor que ele dá para um caderno, gente? Então você precisa começar a pensar esse tipo de coisa, sabe?
Se eu me tornei um profissional da educação, eu tenho que saber trabalhar pelo menos com a ferramenta básica, que é o caderno. É a mesma coisa um pedreiro. Você contrata um pedreiro para arrumar a parede da sua casa, né? Porque ela está com algum tipo de problema ali que ele que resolve. Daí ele vai, olha a parede, vira para você e fala assim: Nossa, essa parede é muito torta. Daí, no meu caso, eu olharia para ele e pensaria assim: Deixa eu ver se eu entendi. Você se tornou um pedreiro como profissão para você cuidar de parede. E você vem reclamar para mim que tá torta? Cara, conserta essa parede. Eu te contratei para quê? Para você me comunicar que a parede está torta? O profissional é você. Então, a mesma coisa na escola. Você virou professor, independentemente se você dá EAD, se você dá aula para médio, se você dá aula para Fundamental 2, para infantil, seu dever inicial é saber usar uma ferramenta pelo menos básica de sala de aula, que é o caderno. Se você não sabe, o que você está fazendo numa sala de aula? Não tem sentido, não encaixa, sabe? Não encaixa. E vamos continuar aqui. Para você usar profissionalmente um caderno, você precisa entender que ele é uma evolução da autonomia acadêmica, ou seja, a criança começa com modelagem, que é um modelo behaviorista de exemplo do professor, e mostra quem você é enquanto aprendiz. O caderno é para você, não é para a escola. Então, no começo, o professor usa modelagem, né? A modelagem é uma teoria desenvolvida pelo Albert Bandura. O Albert Bandura é o último aí na linha de sucessão do behaviorismo, que tinha Pavlov, Skinner, tem o Bandura. E o caderno, ele se encaixa perfeitamente na teoria de modelagem do Bandura. A modelagem, gente, não tem a ver com um modelo simples, ele tem a ver com um modelo complexo. Então, você usa o modelo não para copiar, você usa o modelo para se desenvolver, para se construir, né, enquanto pessoa. Então, como o caderno é uma ferramenta básica da sala de aula, você utiliza esta ferramenta básica para desenvolver, para construir o eu aluno. Então, esses alunos que chegam no ensino médio, no ensino fundamental 2, com comportamento imaturo em relação ao caderno, é porque eles não tiveram esse estímulo lá atrás. É porque o professor foi incompetente e falhou, fracassou enquanto orientador de ferramenta básica de estudo, né? É triste, mas é essa a realidade. A Jana Sincera aflora nesse momento, tá? Voltando aqui só um pouquinho rapidamente, eu coloquei até essa frase aí, o caderno é para você, não para a escola. Se você perguntar para o seu filho pequeno para que serve o caderno, grande parte vai responder que é para copiar as coisas da lousa, ou para anotar o que a professora dita, ou é sempre a outra coisa, não é assim. É para eu poder estudar, ou se não, para eu poder mostrar o meu pensamento, ou para eu poder pesquisar depois o que a professora pede para eu poder responder. Então, nunca é assim uma ferramenta, é sempre para o outro. Então, quando você não entende que é para você o caderno, acontece todo esse apocalipse da educação aí que eu estou mostrando para vocês. E o caderno, o uso do caderno como profissional, como ele não é estudado na pedagogia, a gente não tem uma matéria na faculdade que se chama uso do caderno. E às vezes o próprio professor que está dando aula não sabe usar o caderno, gente. É a realidade. Tem professor que sabe, professor que não, né? Então é dever do profissional, você tem que se tocar que aquilo é uma falha e que você precisa se aperfeiçoar, porque você precisa ser responsável por aquilo que transforma. Não é porque o professor da faculdade ou a faculdade de pedagogia fez essa caca com você que você vai caquear os alunos que você vai ter, né? A gente transforma pessoas e isso é uma responsabilidade extrema, né? Sendo uma responsabilidade extrema, o mínimo que você pode fazer é saber usar
pelo menos o caderno, né? Mínimo. Além disso, o que você propõe no caderno vai comprovar a qualidade pedagógica que você oferece. Então, a gente só consegue oferecer o que a gente sabe fazer. Se você é um profissional que não sabe usar o caderno direito, porque tem uma forma de utilizar cada caderno, você não vai conseguir fazer isso com a criança. E daí me pergunto, o que você faz numa sala de aula? De novo, né? Porque ferramenta básica. Você pode ter dificuldade com área digital, você pode ter dificuldade de usar um compasso com as crianças, você pode ter dificuldade de pedir uma régua, você pode ter dificuldade de dar aula em grupos, mas você não pode ter dificuldade de usar o caderno, porque é o seu básico, né? Se você não sabe isso, imagina o resto. É preocupante, gente. Como um profissional que não domina nem a parte mais básica como um profissional que não domina nem a parte mais básica do trabalho, entra em uma era digital. Porque a gente tem aí essa lei nova que vai falar sobre a questão da inserção digital nas escolas, né? Que ela foi sancionada agora em janeiro de 2023. A gente tem um profissional que não utiliza caderno direito e eles querem que comece a utilizar o digital. O que que vai acontecer? O professor, gente, também não tem uma formação na faculdade que explica para ele que é para usar a tecnologia como ferramenta, né? A questão digital. Inclusive, tem algumas falas preocupantes na faculdade que tecnologia não é ferramenta. Que ferramenta é martelo, quer dizer, a pessoa é limitadíssima, né? Ela não sabe nem o que é uma ferramenta e nem o que é tecnologia. Sou formada em programação, sou formada em lógica voltada a objetos no digital. Sou formada em MBA de marketing digital. Sou formada, graduada em web design, quer dizer, não é pouca coisa, fora os cursos extras que eu fiz, tá? Então, eu falo com propriedade sobre o uso na era digital, porque, inclusive, eu sei fazer site na unha, né? Eu não preciso de nenhum programa para montar um site, eu preciso de uma tela preta, porque a tela é preta, né, para montar o site. Pode ser em branco também, porque eu posso montar no bloco de notas. Eu sei montar escrevendo o site. Eu quero que seja essa cor, eu quero que esteja esse desenho. Então não é pouca coisa. Por isso que eu tenho pé atrás com tecnologia em sala de aula. Porque eu sei que professor que não usa caderno vai fazer caca com o digital também, né? Então a gente tem aí uma evolução. Primeiro você aprende a usar o caderno, porque é no caderno que a gente faz a parte da tela. Vocês acham que o cara que constrói a tela ele vai direto ali no computador? Não vai. Na própria, se vocês fizerem um curso de lógica de programação, vocês vão notar que nem o computador a pessoa usa, porque ele quer que o aluno dele, né, o professor de lógica da programação, ele quer que o aluno dele entenda que a programação começa no lápis, não começa na tela, né? Eu já fiz 3 cursos de lógica de programação em diferentes instituições, cursos livres. Os 3, gente, foram com caderno de escrever, tá? Em nenhum momento eu utilizei o computador em nenhum dos 3 cursos. Mas o professor mostra assim que, olha, isso daí que você anotou no caderno é a base para acontecer isso. Daí ele usa a TV para poder explicar, né? Esse tipo de programação que a gente está vendo agora resulta neste tipo de aplicativo. Este tipo de programação resulta neste tipo de codificação, entendeu? É assim que funciona. Então, a informática, ela começa na sala de aula, no caderno. Por isso, preocupante também aí não usar caderno, e por isso que a gente tem o próximo tópico que eu achei fantástico, que é o caderno na era digital, porque sempre tem aquele leigo, vamos falar que é um leigo, né, gente? Porque agora eu acho que você já entendeu para que serve o caderno. Aquele leigo ou aquela pessoa que não sabe usar e para se proteger ela fala assim: "Ah, mas para que caderno se tudo é feito na tela hoje?" Beleza. Você acha que tudo é feito na tela? Continue sendo é, comandado por outras pessoas. Continue sendo manipulado pelas mídias. Continue sendo um fantoche do governo,
né? É assim que funciona. Se você gosta da tela, continua lá na tela que você vai ser mais um manipulável. Agora, se você entendeu que o caderno vai além disso, a gente vai entender agora por que você usa um caderno com a criança e com você mesmo na era digital. Primeiro, porque a gente precisa se desconectar. A mente da criança, gente, ela está em pleno desenvolvimento. Então, a gente precisa que ela se desconecte da tela. Ela já tem muita tela em casa, ela não precisa disso na escola a todo momento. Como ferramenta pedagógica, ok, mas tela como ferramenta básica, nunca. Ferramenta pedagógica periférica. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta pedagógica periférica, porque a base mesmo é o caderno. A mente dessa criança estando em desenvolvimento, eu preciso que ela se desconecte, porque no tablet, no celular, o que vai acontecer? Ela controla o que ela quer assistir. Ela faz do jeito dela. E eu preciso que ela faça do jeito que ela constrói e não uma coisa já construída para ela. Porque na tela do computador vem pronto. Você vai começar que nem no Word, você começa a usar as ferramentas de texto, mas não é a mesma coisa do que você escrever à mão, e já temos pesquisa científica sobre isso em vários países. Uma busca simples no Google Scholar, que é o Google de artigos científicos, você acha milhares de artigos recentes sobre isso, né? Então, a gente precisa desacelerar o cérebro da criança para que ela possa absorver o que você está ensinando. A gente não quer que ela seja instantânea. Segundo tópico, autenticidade. Quando a gente constrói o caderno, quando a gente orienta a forma de usar esse caderno como ferramenta, você ajuda a criança a se conhecer melhor. Então, é ali que vai de dentro para fora. Porque enquanto eu estou no digital, eu estou indo de fora para dentro. É o estímulo de fora que vai reger o que eu faço. Quando eu estou no caderno, é o meu cérebro que vai comandar o que a minha mão faz na hora de construir o conhecimento. Então, o reverso, né? As crianças começam a se conhecer melhor enquanto alunas e elas podem se tornar autênticas, porque a gente não precisa de outra cópia, a gente tem cópias demais no mercado, né? E daí essa modelagem, né, que é isso que eu já falei do Bandura, ela começa na educação infantil e vai se finalizar como expressão de autenticidade máxima no médio, quando as crianças começam a usar fichário com mais frequência, caderno inteligente, começam a fazer anotações próprias. Uma coisa interessante é que em uma das pesquisas que eu fiz, eu perguntei para um adulto para que serve o caderno. Daí ele virou para mim e falou assim: Olha, eu só fui entender mesmo para que servia o caderno na faculdade, porque até então eu achava que era para copiar as lições que o professor passava ou para anotar coisa que não estava no caderno e no livro e nem na lousa. E depois eu jogava fora o caderno. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a anotar, entendendo que aquilo era para eu poder aprender. Então vejam como é longo esse processo, né? Então, você precisa dessa desconexão para você se tornar autêntico. A autenticidade máxima, gente, é você conseguir entender que o caderno, ele não é falta de recurso na escola, ele é abundância de recurso, porque só a escola que sabe mesmo usar o caderno, só o professor que sabe mesmo é aquele que tem abundância pedagógica, né? Quem não usa o caderno é a falta. Outro tópico, a memória. A escrita à mão, detalhe para o à mão, tá? Não é digitada. É considerado aí pelo Tom Willingham, que é um super profissional da neuro, né? Educação, como uma extensão da memória. Quando a gente escreve no caderno, por ser algo demorado, ele vai possibilitar um processo chamado incubação, que é inclusive estudado pelos teóricos de criatividade, né? A incubação vai possibilitar com que o cérebro possa ter essa desconexão e se desacelerar.
e vai fazer com que essa informação seja guardada na memória de longo prazo, porque você conseguiu desacelerar, então você deu o tempo que o cérebro precisa para poder pensar naquilo. Não é instantâneo. E ali você começa a compreender que a escrita é para você, não é para a escola. Então, essa memória, ela é estimulada com o uso do caderno. Quando o aluno, às vezes, não lembra, eu não lembro como faz esse exercício, mas eu sei que eu já fiz, porque o corpo dele trabalhou nisso no caderno, então a memória é ativada. Tem um item de atenção também que eu não coloquei aqui, porque o vídeo ia ficar muito extenso, mas o item de atenção também é supimpa aí para esse tipo de explicação. Eu preferi a parte da organização, porque conforme o aluno utiliza o caderno, ele vai desenvolvendo novas formas de anotar, novas estratégias de organizar e constrói importantes estruturas mentais ligadas à comunicação visual. Então, ele vai favorecer o nosso último tópico do vídeo, que são as funções executivas. Para quem não tem familiaridade com o termo funções executivas, é quase que o raciocínio, né, gente? Nós temos 3 principais, que são tratadas pela Adele Diamond, super profissional canadense, que é extremamente relevante na área da neuroeducação. E ela vai falar que a gente trabalha controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho para poder desenvolver a parte intelectual aí, né? Isso faz parte do raciocínio e isso está muito presente no caderno. Tanto é que uma frase que é minha, autoria minha, e que eu gosto demais, é que o caderno é o playground das funções executivas. Então, se você tem dúvida de como que você trabalha, duas coisas importantes, que são como desenvolvo os processos mentais do Piaget com meus alunos, ou como aprimoro funções executivas dos meus alunos, a resposta é: o caderno é a melhor opção quando você trabalha corretamente. Não tem expressão máxima de processo mental e função executiva do que o caderno. O livro didático não consegue desenvolver isso e nem o sistema de ensino, porque ele já vem pronto, não é a criança que constrói. Ela só responde ao estímulo. No caderno, não, ela faz a construção completa de enunciado, de título, de data. Ela percebe a evolução dela do começo do ano para o final, ou a desvolução, né? Que a gente também tem o contrário. Então, uma série de coisas acontecem ali. Eu aprendo a classificar, a incluir informação, aprendo a seriar a informação, a sequenciar itens. Tudo isso é feito no caderno e é do Piaget, que são aprendizagens básicas até 6 anos de idade. A gente tem pessoa que conclui a faculdade e não concluiu isso no caderno, olha que triste. E as funções executivas, controle inibitório de espaçamento de linha, de margem, a questão de tamanho de letra, controle de pressão, controle visomotora, todas palavras aí difíceis para vocês verem como é profundo o caderno, né? Flexibilidade cognitiva, se não cabe nessa linha, o que que eu faço? Como que eu faço para montar uma tabela no caderno? Como que eu faço para o espaço da informação ser adequado? Então, tudo isso vai acontecer ali no caderno. Você quer saber mais sobre o caderno como playground de função executiva, sobre como que você usa o caderno em sala de aula, sobre os tipos de caderno, sobre como que você faz para colocar informação ali, como que é um caderno de ensino infantil, como que é de fundamental e como que é de médio. Faça parte do nosso clube de membros. Ali, gente, no clube de membros, a gente está com 5 aulas que são exclusivas. Eu não vou fazer, Janela, porque essas coisas são caras. Gente, R$ 6,99 é uma mensalidade, tá? Porque é um clube. Mas você pode optar por pagar somente um mês e assistir as 5 aulas, ou você pode optar por ser pagamento recorrente. Você que escolhe. Então, eu só quero fazer parte do clube um mês porque eu vou experimentar. Acabou aquele mês, você pode escolher ser recorrente. Então, você volta lá no clube de membros e você clica em recorrente. Quer dizer que todos os meses daí você vai poder assistir os novos vídeos. Porque, logicamente, eu não vou ficar só usando o caderno o ano todo, né?
vou passar por outros temas e também vou aprofundar o tema do caderno. No caso, eu falei que é R$ 6,99 porque as aulas sobre o uso do caderno estão na Associação Raiz, né? A gente tem 3 associações no clube de membros, que é a Raiz, a Cubo Mágico. Eu pus Raiz de novo, desculpa, gente. E a Multiverso, eu vou arrumar aqui rapidinho, porque elaborador é assim, né? A gente consegue arrumar. Engraçado que eu tinha já arrumado isso, acho que eu não tinha salvo. Salvou agora. Então, a gente tem a Multiverso. Vou colocar aqui para vocês, olha. Deixa eu só arrumar aqui para ficar a apresentação bonitinha. Então, é um curso com 5 aulas sobre o uso do caderno a partir dos membros raiz, né? Então, essa associação básica. E daí você pode perguntar assim, Janaina, mas como que eu faço parte desse clube? Embaixo do vídeo tem um botãozinho assim, ó, seja membro. Você pode clicar nele que ali tem os locais, já vai indicando lá do próprio YouTube para você poder se tornar membro. E também vou deixar embaixo do vídeo o link direto para a associação de membros, que daí você pode dar uma olhada ali em todas as associações. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que você tenha compreendido para que serve o caderno, que ele é uma construção aí autêntica, única do aluno, e que ele precisa entender isso ao final do ensino médio. Então, a gente tem uma evolução que vai do infantil até o médio. É um crime não usar caderno no ensino infantil. Lógico que não vai usar com crianças de 3 anos de idade, né, gente? Também sou consciente disso. Mas a gente tem uma forma de introduzir isso na rotina da criança. Ela não é cansativa, ela não é aquela coisa de cópia, sabe? Ela é dentro da rotina mesmo da criança e super natural. Faz com que ela se orgulhe do trabalho dela, inclusive, se você sabe trabalhar direito profissionalmente. Isso vai fazer toda a diferença na transformação do Brasil em um país mais decente na educação, que a gente está muito longe disso, né? Se você quer transformar comigo a educação, o Clube de Membros ajuda demais, assim. Eu te garanto que você não fez nenhum curso parecido com o que tem lá dentro, né? Porque a gente acha muito curso grátis na internet que não acrescenta nada, né? Ou que você achou que acrescenta até você ver um melhor, porque também tem essa questão do parâmetro. Se você faz só coisa grátis, você começa a não ter parâmetro da diferença do grátis para o pago, né? Então faz toda a diferença aí. Eu até ofereço umas coisas assim no meu canal, mas não chega aos pés do que você pode alcançar se você realmente estiver ali pagando, né? Porque quando a gente paga, a gente também dá valor. Eu aprendi isso. Até o próximo vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, pelo menos que tenham se conscientizado sobre a importância dessa ferramenta tão básica, mas tão essencial na educação. Que eu acho que devia ter uma lei anexa à lei digital, sobre a obrigatoriedade do caderno na escola. Beleza? Até o nosso próximo encontro e bons estudos para você aqui no canal Janaína Spolidoro, porque aqui a gente se aprofunda.